Dizer, senhor presidente, que eu venho à tribuna hoje para tratar de um assunto muito caro, não só ao meu querido estado do Amazonas, mas ao Brasil como um todo. E quero iniciar essa minha breve intervenção neste plenário, senhor presidente, destacando uma matéria que foi publicada no jornal Estado de São Paulo no último dia 16, quase que nas vésperas do Carnaval, cujo o título da matéria é que, para São Paulo, o Amazonas quer ter monopólio dos tablets. E a matéria toda é baseada numa entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo pelo secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, senhor Andréa Calab, que teria afirmado ao jornalista Marcelo Rieder, de que, para ele, na opinião dele, o secretário Andréa Calab causou indignação, e foram essas exatamente, segundo o jornalista, as palavras utilizadas pelo secretário de Fazenda de São Paulo, Andréa Calab, que para ele causou indignação o fato do governo do Estado do Amazonas ter contestado no Supremo Tribunal Federal normas relativas a normas do Estado de São Paulo, legislação paulista, que concediam ou que concedem incentivos fiscais à produção de tablets no território daquele Estado. E, abre aspas a matéria, diz o seguinte, o senhor Andréa Calab, que o que o governo do Amazonas fez foi uma defesa de sua indústria de transformação, entre aspas, porque muitas vezes é mera maquiagem com o intuito de criar obstáculos a que novas empresas se instalem em território paulista. Ora, senhor presidente, ele tem todo o direito, aliás, até o dever, pela função que ocupa, importante, junto ao governo do Estado de São Paulo, de defender aquela unidade da federação e, principalmente, defender a sua economia. Entretanto, ele não tem direito nenhum de atacar e, principalmente, de forma leviana, senhores senadores, da forma como ele atacou o Estado do Amazonas. Porque quando se diz indignado pela atitude do governo do Estado do Amazonas, ele vai muito além. Fala da sua indignação e acusa, senadora Ana Amélia, o Estado do Amazonas de promover maquiagem e não uma efetiva produção. Eu acho que ele, como um agente público, deveria ter mais equilíbrio nas suas intervenções, nas suas palavras e na sua postura, porque ele não pode, de forma descabida, irresponsável, atacar algo que ele sequer conhece, ou se conhece, sabe que não há maquiagem na indústria da Zona Franca de Manaus. Eu aqui faço um desafio ao secretário Calab. Ele pode marcar a data da sua ida ao Estado do Amazonas, que nós o receberemos com muita cordialidade, com a educação e com o respeito que ele não teve para com o meu Estado, o Estado do Amazonas, e para com a Zona Franca de Manaus, senhor presidente. Mesmo porque todas as empresas que produzem bens de informática no Brasil, elas são detentoras de incentivos fiscais oriundos de uma legislação federal, todas eles, independentes das legislações estaduais. Todas as unidades da nossa federação usufruem desses incentivos fiscais federais e todas as unidades da federação estão sujeitas à aplicação, a corresponder a um processo produtivo básico, a um PPB, estabelecido na legislação e em toda a sua regulamentação. Portanto, o processo de fabricação utilizado e desenvolvido no Estado do Amazonas é exatamente o mesmo daquele praticado no Estado de São Paulo, ou no Estado do Rio Grande do Sul, ou no Estado do Paraná, no Estado da Bahia, em qualquer Estado. Há uma diferença, penso eu, e uma diferença significativa e muito importante, favorável ao meio Estado do Amazonas, porque no Amazonas, em decorrência de nós termos lá a Zona Franca de Manaus, a fiscalização,
sobre o processo produtivo, sobre o desenvolvimento da produção, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso aqui dessa tribuna. O processo de fiscalização a que as empresas estão sujeitas, aquelas que estão instaladas no estado do Amazonas, é muito maior do que a fiscalização recebida em outros estados. Agora, nem por isso eu me sinto no direito de chegar nessa tribuna ou em qualquer lugar ou dar qualquer entrevista para dizer que em São Paulo ocorre maquiagem de produtos. Jamais faria isso, como penso, jamais deveria ter feito isso o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, senhor André Calab. Mas eu acredito ainda no bom senso desse cidadão e espero que ele venha se retratar, dizer que não é exatamente isso que ele quis dizer. E, nesse sentido, senhor presidente, eu quero destacar e pedir de Vossa Excelência que inclua nos anais da Casa, um artigo que foi publicado no dia 18 de fevereiro, assinado recentemente, um artigo, acho que é no dia 21. No dia 21 de fevereiro, agora, um artigo de 2 dias atrás, assinado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, doutor Antônio Silva, presidente da FEAM, que é a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, onde ele diz o seguinte, que naquele período todos poderíamos nos maquiar, ou nos maquilar todos, em decorrência do Carnaval, e que essa é uma prática comum a muitas pessoas em todo o Brasil, a prática da maquiagem. Entretanto, quando o assunto é produção industrial na Zona Franca de Manaus, lá todos os gestores, e principalmente os gestores públicos, não permitem esse tipo de prática. E reputa essas afirmações levianas, essas afirmações inverídicas prestadas pelo secretário de Fazenda do Estado de São Paulo como uma reação rancorosa e descabida em decorrência do parecer da Procuradoria-Geral da República favorável ao governo do Estado do Amazonas em relação à ADIM. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que recentemente, no dia 28 de julho do ano passado, de 2011, o governador do Amazonas, ele protocolou uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade contra normas legais, ou seja, contra parte da legislação do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, que concedem benefícios tributários às empresas que fabricam tablets naquele território, senhor presidente. Uma iniciativa legítima do governo do Estado do Amazonas, portanto, que não deveria causar nenhuma indignação ao secretário e tampouco ao governo do Estado de São Paulo. Não deveria causar qualquer indignação, porque o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade é algo que cabe a qualquer partido político, é algo que cabe a qualquer governador do Estado. E eu penso que quando o governador do Estado do Amazonas protocolou, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade contra os benefícios esses sim, ilegais, concedidos pelo Estado de São Paulo, o governo do Amazonas não está apenas agindo na defesa do seu próprio Estado, na defesa do polo industrial de Manaus, mas está agindo defendendo todas as unidades da Federação. Aliás, eu quero lembrar aqui que no dia 1º de junho de 2011, foi o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio STF, que julgou de uma única vez, senadora Ana Amélia, de uma única vez, 14 ações de inconstitucionalidade, 14 ações diretas de inconstitucionalidade que contestavam os benefícios fiscais e julgou todas as ações procedentes, decretando a ilegalidade, a inconstitucionalidade de leis de diversas unidades da Federação, entre elas, leis do Estado
do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Paraná, do Espírito Santo, do Pará e do Distrito Federal. Ou seja, naquele período, em junho do ano passado, todos os meios de comunicação, rádios, televisões, jornais, revistas, todos publicaram aquela ação do Supremo, a decisão do Supremo, com muito destaque. No geral, senador Moca, todas as matérias da época, de junho do ano passado, de 2011, diziam o seguinte, as manchetes: Supremo condena guerra fiscal entre os estados. Mas, feito isso, não se passou nem um mês para que, novamente, governos dos estados voltassem a editar leis ou adaptassem as suas leis às regras gerais, ampliando ou concedendo novos benefícios fiscais. Em decorrência disso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi que o governador do estado do Amazonas decidiu acertadamente, na minha opinião, ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o governo do Estado de São Paulo. Foi exatamente contra isso, porque o governo do Estado de São Paulo, após essa decisão do Supremo, que foi em junho, repito, logo após essa decisão, o governo promoveu mudanças na sua legislação infraconstitucional, na regulamentação de sua legislação, para ampliar os benefícios concedidos, principalmente no que diz respeito aos tablets, E, no dia 28, e ela foi destacada no dia 29, mas no dia 28 de julho, o governador do Amazonas, governador Omar Aziz, esteve aqui junto com o procurador-geral do Estado e protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com a página do Supremo na internet, isso foi processado no dia 29 de julho do ano de 2011. E aí vem o secretário dando essas informações, repito, secretário de São Paulo, da Fazenda do Estado de São Paulo, dando essas informações e atacando de forma leviana a Zona Franca de Manaus. E isso, como disse o próprio presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, doutor Antônio Silva, fez com que o governo de São Paulo reagisse, talvez não da melhor forma, mas de uma forma muito acalorada e muito desproporcional à forma como deveria reagir. E eu me refiro aqui ao fato de que, recentemente, foi publicado no Diário Oficial a decisão do parecer, proferido e protocolizado pelo Ministério Público Federal em relação à DIN número 6.114 do governo, 4.635 do governo do Estado do Amazonas. E este parecer é apresentado pelo Ministério Público Federal, é um parecer extremamente positivo para o Estado do Amazonas, porque reconhece a razão do lado do Estado do Amazonas. Eu faço questão dessa tribuna, senhor presidente, de ler alguns trechos da peça do Ministério Público Federal com a qual tenho plena concordância e não tenho dúvida nenhuma pela sua clareza, pela sua justeza e por decisões anteriores já adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, que o Amazonas sairá vencedor nesse episódio, senhor presidente. E eu aqui, antes de ler alguns trechos, quero lembrar que tem sido, infelizmente, comum a prática do governo do maior estado da nossa federação, o maior do ponto de vista da economia, porque do ponto de vista da extensão territorial é o estado do Amazonas o maior de todos. Mas o governo do estado de São Paulo, infelizmente, tem adotado com muita frequência medidas que prejudicam várias unidades da federação, mas diretamente o estado do Amazonas e, sobretudo, a Zona Franca de Manaus. Quero lembrar que no ano de 2006, o governo do
Amazonas agiu de uma forma semelhante. Ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à sobretaxa praticada aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, sobretudo e principalmente a fabricação de computadores, de processadores e de telefones celulares. Havia também um parecer favorável do Ministério Público à DIN impetrada naquela época pelo governo do Estado do Amazonas, e nas vésperas do julgamento, senador Moca, veja bem, Vossa Excelência, nas vésperas do julgamento da DIN pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que fez o governo do Estado de São Paulo? Ele revogou o seu decreto, revogou a sua legislação, o que tornou a causa mais sem qualquer efeito. Extinta a causa, ele voltou a emitir novas normas, novas regras que voltavam a estabelecer e a garantir benefícios fiscais aos produtos praticados naquele Estado. Mas, enfim, quero ler agora partes importantes do parecer do Ministério Público Federal em relação à DIN 4.635 do Governo do Estado do Amazonas. Ele, primeiro, cita a legislação do Estado de São Paulo, que é atacada, e aí eu quero ler o artigo 112 da Lei Paulista 6.374 de 1989, que diz o seguinte, a Lei do Estado de São Paulo. Artigo 112. Sempre que outro Estado ou Distrito Federal conceder benefícios fiscais ou financeiros, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus tributário, com inobservância de disposições da legislação federal que regule a celebração de acordos exigidos para tal fim, e sem que haja aplicação das sanções nela prevista, o Poder Executivo poderá adotar as medidas necessárias à proteção da economia de São Paulo. Aí vem o decreto 51.624 de 2007, que dá uma isenção aos tablets, uma isenção, um crédito, senhor presidente, de ICMS no percentual de 7%, o que significa dizer, o que eleva a cobrança de ICMS para a produção de tablets em São Paulo a 0, porque se paga 7, tem crédito de 7, paga 0, não paga nada. Então, à revelia da legislação federal, o governo de São Paulo vem editando e renovando a regulamentação dessa legislação. E o governo do Estado do Amazonas ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, alegando que as referidas normas contrariam os artigos 152 e 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição da República, assim como os artigos 40 e 92 dos atos das disposições constitucionais transitórias. O artigo 152 da Constituição Federal diz que é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. O artigo 155 da Constituição diz que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos. Aí vem vários tributos, inclusive o ICMS. Mas diz que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Ou seja, a lei, senador Rodrigo Hollenberg, diz que só é possível um Estado da Federação Brasileira conceder incentivo de ICMS caso esse incentivo tenha sido aprovado no Conselho de Secretários de Dirigentes Fazendários, ou seja, no CONFAS, que é um conselho que abrange todos os secretários de finanças de todos os estados, e para que tenha validade, isso tem que ser aprovado naquele conselho. Mas, infelizmente, não é isso que o governo do Estado de São Paulo tem feito, não é isso.